a seguir. Quero dar um bem-vindo nessa noite à família do irmão Rômulo, né? A mãe, a irmã, o irmão, amém? Deus abençoe vocês, vocês são sempre bem-vindos aqui nessa casa. Vamos dar um bem-vindo a eles? Bem-vindos em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 3. Capítulo 3, o versículo de número 1, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha assim à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhando para eles, esperavam receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu. E apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que nos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar este homem? E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho, Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Pai Santo que estás nos céus, estão diante da tua igreja, Pai, esse povo é do Senhor. Nós somos ovelhas do teu pasto. Estamos aqui para te adorar e te glorificar nesta noite. Em nome de Jesus, fala conosco, pela tua bondade. Amém. Irmãos, antes que os irmãos, nós entramos aqui na palavra, eu quero, o tempo ali está pequenininho, mas eu vou pregar pouco aqui. Eu quero dar uma pincelada aqui em algo fora do que nós estamos aqui também, que vamos trazer uma palavra aqui nessa noite. No livro de Tiago, no capítulo 2, o versículo 17, diz assim: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Nós estamos atravessando uns dias difíceis na face da terra, e eu preciso dar uma pinceladinha aqui, porque eu sei que nós estamos sendo filmados, mas não é de se esconder a ninguém. E nos cultos de terça-feira, que é o culto de ensino, praticamente quase ninguém, ou por que não dizer, poucas pessoas estão vindo para a igreja. Amém? Aprender a palavra de Deus, devido à correria, trabalhos, afazeres, e nós ficamos assim muitas das vezes falando para poucas pessoas, a informação talvez ela não chega e tal. E aqui eu quero dar uma pinceladinha aqui em 5 minutos, antes de entrar na mensagem, dizendo, porque Tiago cobra assim aqui também, nessa carta: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. E aqui entra em discussão, mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, trocando em miúdos aqui, obreiros, nossos vices e igreja do Senhor, nós vemos que aqui o que está cobrando? Muitas das vezes nós estamos vendo
pessoas que é cheia de fé, né? Eu tenho fé, eu tenho tanto tempo de crente, eu tenho fé e tal, e eu não quero enganar ninguém aqui nessa noite, irmãos. O fruto da fé são as obras. Quem concorda comigo? Não, o fruto da fé é as obras. A partir da hora que eu aceitei Jesus e que eu agora tenho uma vida no Senhor e tal, então eu preciso produzir as obras, produzir algo para o Senhor, amém? E eu venho notando na igreja, porque nós estávamos até conversando na reunião, hoje é domingo, sexta-feira passada, que nós passou o presidente e tal, sobre tipo de pastores, pastor que é mais rígido, pastor que apacenta, pastor que mexe com construção, pastor que é e tal, então vários tipos de pastor, né? E ele dizendo que cada um tem um dom e tal, e assim por diante, mas na questão do requisito do cajado na mão, aplicar a palavra, todos têm que ser igual, tem que pôr em prática a palavra do Senhor. Então, onde eu quero chegar nessa noite? Nós estamos vendo que muitas das vezes, a gente aperta um pouquinho na igreja, aí os irmãos ficam chateados e tal, aí a gente dá aquela aliviada, né, porque para não ficar constrangendo os irmãos, mas a gente vê que desça já em tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte nessa noite: pastor, mas é um culto da família, o que tem a ver isso? Tem. Eu quero dizer para os irmãos que se você tem fé no seu coração, mostre as suas obras que você tem para o Senhor, naquilo que Deus te deu o dom para fazer. Amém? Muitas das vezes nós vemos aí tantos lugares, tantas coisas que deixa a desejar, talvez, e a pessoa fica esperando e tal, mas não me chamou, mas não falou para mim, mas não sei o que, mas não tal. Não, irmão, se você tem o dom, cai para dentro, como diz o palavreado hoje, né? Cai para dentro, mostra através das suas obras a fé, que se você está na igreja, se você aceitou Jesus, é porque você tem fé, então mostre as suas obras, porque senão a sua fé vai ser morta, porque o fruto da sua fé é as suas obras, amém? E aqui, nós vemos, se você quiser anotar para ler em casa, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Salmos 62:12, a ti, Senhor, pertence a glória, pois cada um retribuirá segundo a sua obra. Jó 34:11, pois Deus retribuirá segundo as suas obras, pela cada um conforme o seu caminho. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, aleluias, e comigo está a recompensa que darei segundo as suas obras. Então nós temos aqui, aleluias, os versículos da palavra de Deus, e nos cobrando, né, mostre a cada um segundo a sua obra, porque nós vamos para o céu, irmãos. A nossa caminhada para o céu é fruto do que nós fazemos aqui na terra para o Senhor, é desenvolvendo a nossa fé, amém? Ou você pensa que lá no céu vai ter um camarim especial para que eles não me toquem, para que eles não me falem, para que eles não me cobrem, para que eles não sei o que? Não, desenvolva aquilo que você pode fazer para o Senhor aqui na terra, desenvolva, aleluia, desenvolva o teu talento, mostra o fruto daquilo que você pode, amém? Hoje nós vimos aqui, culto de ensino, nós estamos sendo gravados aqui, nós vemos aqui quantos diáconos nós temos aqui na igreja. Hoje eu tive que colocar o irmão ali na tesouraria, porque o irmão João está viajando, e não teve um diácono para vir colher as ofertas da igreja. Cadê os nossos diáconos, aonde estão? Pastor, é culto da família, eu tenho que falar, porque isso aqui é coisa de ter falado na terça-feira, mas como muitos não estão vindo na terça, né, nós vemos que tem os diáconos na portaria, que não pode abandonar o seu posto. Cadê os nossos diáconos? Eu estou muito preocupado com esse negócio de apresentar pessoas na igreja, porque a pessoa mostra o fruto, mostra e é oferecido e faz. Quando você apresenta ele, auxiliar a diácono, ele some, ele não quer aparecer mais. Então, irmãos, é triste dizer isso aqui num culto da família, num domingo, mas cadê as diaconisas, os diáconos, para servir, para mostrar? A nossa igreja está grande, graças a Deus, tem desenvolvido em 6 anos aqui. Eu não quero falar de gestão passada, falo da minha gestão. Deus tem feito coisas maravilhosas, ou eu estou equivocado? Amém? Mas nós precisamos mostrar para que nós somos chamados.
cair para dentro, fazer a obra de Deus, aleluias, né? Cada um, né? Fazer a obra de Deus, nos desenvolver, não precisar ficar o pastor, o líder cobrando e tal, irmão tem que ir para a igreja, irmão tem que fazer, irmão tem que realizar e tal, e quando cobra ainda fica nervoso. Não, irmãos, vamos desembaraçar, como diz a minha esposa aqui, vamos nos despir de tudo isso, joga por terra esse orgulho, joga por terra essa mágoa, joga por terra essa contenda. Nós somos um povo só que vai morar no céu. Pastor, mas quer dizer então que a igreja está magoada, está em contenda? Não, muitas das vezes não, mas eu estou prevenindo, amém? Estou prevenindo para que essa porta aí seja fechada, em nome de Jesus, que Deus possa clarear nossa mente a cada momento, para que nós não venhamos a cair nessa dificuldade tão grande, amém? Vamos lá, vamos voltar aqui para o texto, aleluias, faz de conta que isso aqui foi uma terça-feira, aleluias, vamos lá. Atos capítulo 3, entre comigo aqui nessa palavra, eu vou ser rápido, não vou cansar os irmãos. Atos capítulo 3, o versículo de número 1 diz, eu quero dar um tema aqui a essa palavra eu preguei ela aqui na igreja no ano de 2020, num domingo, no ano de 2021, nós estamos em 2025, tem 4 anos que eu preguei essa mesma palavra aqui na igreja, e eu guardei ela, e hoje estou no meu coração de trazer essa palavra novamente, amém? Qual é o seu propósito no templo? Esse é o tema da palavra. Sabe por quê? Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a hora nona, e aqui conta a história tão conhecida, tanto usada por tantos pregadores, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Escute bem isso aqui, esse coxo aqui, quando nós olhamos lá no capítulo 4, e o versículo 22, 4:22 do Atos dos Apóstolos, 4:22, fala a idade desse cidadão. A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 40, Atos 4:22, pois o ano seu homem era de esperança e tal, Atos capítulo 4, e o versículo de 22, ele tinha aproximadamente 40 anos, e o mais importante, escute bem, 40 anos que ele era trazido, irmão parecido, e colocado na porta do templo. A Bíblia diz aqui que Pedro e João subiu junto ao templo, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe-se à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola. Então quer dizer, era um crente de carteirinha, irmão Wesley, era trazido há 40 anos e colocado na porta do templo, aleluias. Mas já vamos pular lá para o meio da mensagem, mas ele só foi mudada a sua vida, ele só mudou a vida o dia que ele teve um encontro com Jesus. Então vamos começar a introdução aqui dizendo, não adianta a pessoa ter 40 anos de crente, 20 anos de crente, 20 anos que faz a obra, 20 anos que é obreiro, 20 anos que é pastor, 30 anos, 40 anos, Marco, não adianta, se ele não tiver um encontro com Cristo, a vida dele vai continuar a mesma rotina, todo dia, sem mudar nada, contentando com esmola, contentando com o que os outros dão, contentando com aquilo que as pessoas fazem para ele, esperando das pessoas. Mas nós vemos aqui que esse homem um dia, que ele teve um encontro com Jesus, a vida mudou. Irmãos, vamos mudar a nossa vida? Porque essa palavra aqui foi para nos trazer uma ilustração e nós precisamos aplicar ela na nossa vida, amém? Às vezes você pode parar e pensar hoje, né? Quanto tempo que eu estou nessa situação? Quanto tempo que eu estou na mesma mesmice? Quanto tempo que eu estou no mesmo lugar? Quanto tempo que eu estou fazendo a mesma coisa? Quanto tempo que eu estou na porta do templo? Porque esse que significa na porta do templo, não quer dizer as pessoas que estão lá fora, né? Por motivo justo não, que estão lá fora não. Os que não estão fazendo nada, aí então é problema, né? Mas os que estão lá fora, por motivo justo, aí é diferente. Mas ele estava há 40 anos aqui, porque desde criança fala, trazido, colocado na porta do templo, e não tinha objetivo nenhum na vida, nada mudava na vida dele, era a mesma esmola todo dia, era aquela mesma esperança negativa todo dia, contentava com o que os outros davam todo dia, mas o dia que ele entrou no templo, a coisa mudou. Ah, pastor, então tem que entrar na igreja? Não, entrar no templo significa
assumir um compromisso, a adquirir conhecimento, mudar de vida, ter vida transformada, aleluias. Irmãos, tem tanta gente perdendo tempo aqui na terra, sabe por quê? Porque não vai no circo, porque está na igreja, não vai no cinema, porque está na igreja, não vai no estádio de futebol, hoje à noite, porque está na igreja, e perdendo tempo dentro da igreja, porque não entra no templo, não entra no mistério, não entra na palavra, os hinos não falam com ele, nada muda a sua vida, e ele está na igreja perdendo tempo no lugar que não podia perder tempo. Quantas pessoas estão na mesmice? Esse homem concordava com aquela vida de mendigo, com aquela vida atrofiada, com aquela vida de paralisia, com aquela vida que não tinha futuro, com aquela vida parada, estacionada, aleluias, ali na porta do templo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Através de Pedro e João, ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve um encontro com Jesus, a vida mudou, porque aí ele entrou no templo, aí ele foi testemunha para as outras pessoas, fé. A partir da hora que ele conheceu Jesus, adquiriu fé, entrou no templo, as pessoas olham, mas é fulano, aí despertou a fé sem as obras é morta. Não adianta na porta do templo 40 anos, se você não mudou nem a sua vida, para mudar a vida dos outros. Esse homem não influenciava ninguém. Esse homem, a atitude dele, a vida dele, a paralisia dele, aquilo que ele vivia, não influenciava ninguém. Entra comigo aqui, 40 anos, hoje eu não trouxe, está aqui, estamos aqui, hoje eu não trouxe, passava outro, não está aqui, hoje eu trouxe, hoje eu lembrei, e tal, e ele estava tão acostumado, eu posso ver pelo olho da fé, ele estendia a mão para receber alguma coisa, ele não sabia nem quem estava dando, não sabia nem de onde estava vindo, ele pegava aquela esmola, guardava ali, já estendia a mão para o outro lado, vamos entrar comigo aqui, e tal, ele não sabia quem estava dando, as pessoas não tinham naquele homem nenhuma esperança, olhava para ele e não via nada, aleluia, irmão Girimar, mas a partir do dia que chegou alguém, que ofereceu algo diferente para ele, que ministrou a palavra para ele, que atacou ele com a palavra, que estendeu a mão e aplicou a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra, se ela vem do céu, se Deus está na minha vida, se ela passa pela minha boca, se eu sou instrumento de Deus, ela vai mudar a tua vida nessa noite. Aleluias! Ela pode mudar a tua vida nessa noite. Ela pode mudar a tua atitude, ela pode mudar essa paralisia que está na tua vida, ela pode mudar, aleluia, essa atitude, esse algo que está no teu coração, aleluia, vindo da parte do inimigo, porque essa paralisia aqui, paralisava a vida daquele homem em tudo. Tinha 40 anos, nós podemos ver aqui, talvez ele não tinha uma família, ele não tinha uma esposa, talvez ele não tinha filhos, talvez ele não tinha seus sonhos realizados, estava ali, e aonde ele estava? Na porta do templo. Na porta do templo. Quantas pessoas estão nessa situação hoje? Está na porta do templo, mas ele não tem sonho realizado, ele não tem expectativa na família, ele não tem expectativa de nada na sua vida, ele vem para a igreja e vai embora pior do que entrou, como diz minha esposa que subiu aqui descalça na ilustração, só vê o defeito dos outros, só vê que ele é mais importante do que os outros, ele talvez que está não sei o quê, ou talvez se sente tão inferior que não dá conta de misturar com os outros, e tal, e vai muitar. Irmãos, aleluias, nessa noite Deus manda te dizer, aleluias, entra no templo, entra na presença de Deus, entra no manto, entra na graça, entra no compromisso, entra na aliança, que a tua vida vai mudar. A palavra que você já ouviu, que não mudou a tua vida, mudou a vida do João, da Maria, do Miguel, do Adão, do fulano e tal. E por que não mudou a tua? Por que não mudou a tua? Talvez alguém que ouviu a mesma palavra, que leu a mesma Bíblia, que ouviu o mesmo hino, que ouviu o mesmo testemunho, que ouviu a mesma palavra, talvez do mesmo pastor, talvez da mesma igreja, mudou a vida de alguém. E por que não muda a tua? É porque você não entrou ainda na presença de Deus. Pastor, mas eu tenho tanto tempo de crente. Se o senhor ver a minha carteirinha de obreiro ou fulano, irmãos,
O que muda na vida da gente é uma vida transformada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Roupa bonita, terno bonito, falar bonito, cabelo bonito, sandália bonita, carro novo. Isso não muda nada na vida do cristão. Aleluias. O que muda é uma vida transformada, é uma aliança, é um compromisso, aleluias, com Deus, é uma intimidade com o Senhor. Isso muda a vida do cristão. Vamos preocupar com isso na nossa vida, irmãos. Vamos preocupar com isso para a nossa vida. A Bíblia diz que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Todos os dias punha-se à porta do templo chamado Formosa a pedir esmola. Primeira coisa aqui, escute bem. Todos os dias era carregado. Primeira coisa que nós vemos aqui, a lição que nós tiramos. Ele era o quê? Carregado. Alguém trazia ele e punha ele lá. Aí quando era tardezinha, a hora nona, fala de 3 horas da tarde. Ele participava dos turnos, irmão, que ali era servido às pessoas entrando na igreja. Quando terminava tudo, o que fazia? Alguém fala, ai, esquecemos o coxo, vai buscar ele. Buscava ele de novo e levava para casa. O outro dia a mesma rotina, pegava ele e levava. O que isso aqui nos traz uma lição? É que muitas pessoas vêm para a igreja carregadas pelos outros. Ele vem porque o pai quer que ele venha. O esposo vem porque a esposa pega no pé. Ou a esposa vem porque o esposo fala, tá, não sei o quê. Os filhos vêm porque não sei o quê. Então tem pessoas que têm, mas vamos ver aqui, 40 anos, vamos dizer assim, eu não sei quantos anos, aqui fala desse homem. Vamos aplicar na nossa vida. Tem pessoas que só vêm carregado. Pastor, mas eu canto. Mas vem carregado. Pastor, mas eu prego. Mas vem carregado. Pastor, mas eu tenho um cargo na igreja. Mas vem carregado. Aleluias. Mas vem carregado. Por quê? Porque muitas das vezes não desenvolveu aquela aliança, aquela graça, aquela comunhão ainda com Cristo. Então, primeira lição, todos os dias era carregado. Segunda lição, quem é carregado não vai para onde quer. Quem é carregado não vai para onde quer. Então ele era trazido, ele falava assim, eu quero ir para outro lugar. Não, você vai para o templo, você vai lá pedir esmola. Seu compromisso é lá. Então, segunda lição, quem é carregado não vai para onde quer. Quem é carregado vai para onde as pessoas que estão carregando quer. Então, quantas pessoas que vêm para a igreja carregado, aleluia, quem é carregado não vai para onde quer. Terceira lição, esperava receber alguma coisa. Todo dia tinha expectativa de receber alguma coisa, mas tudo que ele tinha expectativa de receber não mudava a vida dele. Todo dia era a mesma coisa, esperava receber alguma coisa, porque quando diz que Pedro e João estenderam a mão e disse, olha para nós, ele esperava receber alguma coisa. Então, toda vez que vem para a igreja, ou está, aleluias, ele vinha, mas a expectativa, hoje eu vou receber uma esmola, ontem eu recebi tanto, será que hoje vai ser tanto? Era aquela expectativa, irmão, vou até falar mais baixo aqui, aquela expectativa frustrada, aquela expectativa decepcionada, aquela expectativa de favas contadas, aquela expectativa que não tinha expectativa era nenhuma. Ele vinha, mas já sabia o que ia receber, sabia que vinha aleijado e ia voltar aleijado, sabia que vinha carregado e ia voltar carregado, sabia que tem dia que ele não queria vir, mas ele tinha que ir, porque aquele que lhe dava sustento a ele. Amém? Vocês estão comigo aqui? Mas um dia, a Bíblia diz, esperava receber alguma coisa. Quarta lição, o que ele recebia não mudava a sua vida. Quinta lição, aí nós vemos a coisa mudando. Vamos lá, vamos para a Bíblia? Pedro e João, com os olhos fitados, e 3:3, e vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E nesse olha para nós aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, porque isso aqui é muito importante. Pedro e João disse, olha para nós. A pessoa só pode dar o que tem. Isso aqui é muito importante. Quando Pedro e João, cheios, irmã, da presença do Espírito Santo de Deus, disse, olha para nós, eles tinham algo para dar. Pastor, mas o que eles tinham? Ele não tinha nenhuma esmola, porque ele disse que eles não tinham, eu não tenho ouro e não tenho prata, e disse, olha para nós. E aqui eu quero falar algo muito importante. Hoje a igreja está tendo tanta coisa, a igreja tem ouro, a igreja tem prata, a igreja tem sucesso, a igreja está cheia de egoísmo, a igreja está cheia de coisa e tal, mas está faltando o que tinha Pedro e João naqueles dias, porque ele disse, olha para nós, e quando ele olhou na expectativa de receber alguma coisa, a pessoa só pode dar o que tem. Pedro e João tinham
para dar para aquele homem algo que ele nunca tinha recebido da parte de ninguém. Amém? Nunca tinha recebido. Não era uma esmola grande, não era algo de muito valor financeiro, mas ele disse: olha para nós. E olhou e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, 40 anos, ele recebendo uma esmola, sendo carregado, levado e trazido, sem querer talvez, com aquela vida miserável e tal, mas aquele dia chegou alguém com uma palavra diferente, uma palavra da parte do Espírito Santo de Deus, e disse: olha para nós. E aqui algo tão importante, né? Porque a pessoa só dá o que tem. Será que nós estamos tendo nessa noite para dar essa palavra maravilhosa para alguém? Será que nós estamos tendo para fazer algo tão importante? Porque Jesus nos comissionou como igreja do Senhor. Não é só o pastor, não é só os obreiros, você é a igreja do Senhor. E aonde você passa, você tem que dizer: olha para nós. Amém? Porque as pessoas aí fora, aquelas pessoas que estão presas na sarjeta, estão presas nessa algema aqui que esse homem estava, quando disse: olha para nós, a igreja tem que dizer: olha para nós, e as pessoas aí fora têm que ver uma diferença na igreja. E quando falamos igreja, é o corpo de Cristo. Tem que ver uma diferença, tem que olhar para a igreja e sentir desejo de estar na casa de Deus, desejo de vir para a casa do Senhor, desejo de vir congregar, desejo de estar na casa de Deus. Eu já falei algo aqui, há uns tempos atrás, diz que, há muito tempo atrás, né, nós vimos que o mundo tinha inveja da igreja, né? O mundo olhava para a igreja e falava: um dia eu quero ser igual à igreja, um dia eu quero ser igualzinho. Via as pessoas, tinha aquele temor, né? Pela serva de Deus, tinha aquele temor: um dia eu quero ser igual e tal, tinha aquele negócio. Aí de repente a coisa mudou, igualou a coisa, nenhum desejando o outro, porque tudo ficou igual. E hoje nós estamos vivendo a época de que a igreja está tendo inveja do mundo. Vê lá fora na televisão uma roupa, eu quero daquele jeito. Vê lá fora lá e tal: não, mas eu estou na igreja, eu tenho que dar uma escapadinha aqui, porque eu tinha que viver aqui lá e tal. Então hoje nós estamos vivendo a época em que a igreja está tendo inveja do mundo. E como que nós vamos dizer para o povo lá fora: olha para nós, se nós estamos tendo inveja de quem está lá fora, muitas das vezes? Como que nós vamos dizer: olha para nós, se nós estamos olhando as coisas mundanas e desejando as coisas do mundo? Aleluias. Então quando Pedro e João disse: olha para nós, eles tinham algo diferente para oferecer para aquele homem, e é o que precisa a igreja hoje, irmãos. Nós, como salvos em Cristo, nós temos que viver diferente, falar diferente, comportar diferente, ter um compromisso diferente, ter um testemunho diferente, aleluias, porque nós somos o corpo de Cristo, e temos que dizer para as pessoas lá fora: olha para nós. E se nós fôssemos abrir um leque aqui, só isso aqui dava uma pregação de 1 hora, né? Olha para nós no trânsito, como eu estou me vivendo, como eu estou me comportando no trânsito. Olha para nós no caráter, né? Estou pagando as minhas contas, eu estou sendo uma pessoa diferente, né? Ou no comércio aí fora, quem está pagando o que deve? Olha para nós na questão de família, né? De esposa, criação de filhos. Nós estamos podendo dizer para as pessoas da fora: olha para nós. Para quem está na porta do templo, atrofiado há 40 anos, sem na mesma vida, nós estamos podendo dizer: olha para nós. No nosso compromisso de cristão, nossa vida espiritual, no nosso modo de agir, falar, comportar, testemunhar, andar, vestir e tal, nós estamos podendo dizer para as pessoas lá fora: olha para nós. E essa palavra eu deixo para cada um de nós. Trabalhe na tua mente nessa noite, lá no seu trabalho, lá como patrão, como empregado, lá no trânsito, lá no comércio, né? Lá aonde você trabalha, aonde quer que seja, perante os seus filhos. Será que você pode tentar dizer: olha para nós? Porque para nós a pessoa só dá o que tem, irmãos, não adianta camuflar. Aquelas pessoas que estavam ali naquela igreja, vinha aquele aleijado, mas não tinha força de poder dizer: olha para nós. Mas chegou Pedro e João, cheio do Espírito Santo, não tinha prata nem ouro, mas tinha caráter, tinha compromisso, tinha unção, tinha vida com Deus, tinha tudo, aleluias, e disse: olha para nós. Primeiro, despertou a atenção daquele homem. Nós vemos aqui que antes dele levantar e andar, ele foi despertado para uma vida diferente. Olha para nós.
olha para nós, esse olha para nós quis despertar naquele homem uma vida diferente, um comportamento diferente, um andar diferente, aleluias, e quando ele olhou para eles, então ele aplicou a palavra. A fé sem as obras é morta, irmãos. Quantas das vezes nós temos tanta fé, vamos conjecturar aqui naquela igreja, né? Talvez naquele templo chamado Formosa, entrava tanta gente de fé, né? Tanta gente de fé, que tinha tanta fé, mas nenhum deles pôde fazer a obra. Nós estamos vivendo isso muitas das vezes, amém? Um egoísmo espiritual, eu quero só para mim, eu faço só para mim, eu olho só para mim, eu vivo só para mim e tal, mas a vida do cristão é diferente. O que Pedro disse, né? Quando eu era novo, eu vestia, eu ia para onde eu ia, eu falava do jeito que eu queria, eu andava do jeito que eu queria, eu fazia o que eu queria, agora estou velho e compromissado com a obra de Deus, aí outros vão me vestir, outros estão me vestindo, eu não faço mais o que eu quero, não falo mais o que eu quero, aleluia, porque agora eu tenho uma vida compromissada com Cristo. Irmãos, nós temos que despertar para isso aí. Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo santo, zeloso, de boas obras. Ele vem buscar um povo diferente. Vamos terminar aqui. Talvez tem tanta coisa que eu ia falar, mas escute bem. Se Jesus fosse buscar, leve essa análise com você, escute bem. Se Jesus fosse buscar um povo igual, Deus ia mandar ele vir aqui, pagar o preço e morrer na cruz do Calvário, para poder buscar um povo diferente. Não ia não, Moisés. Não precisava disso, né? Bastava um negócio de qualquer maneira aí, passava a peneira e todo mundo ia para o céu. Concorda comigo? Jesus não ia pagar o preço, ser humilhado, o Filho de Deus, o negócio é sério, irmãos. Ou nós entramos no plano da salvação, ou vamos viver uma vida frustrada aqui nessa terra e ainda vamos herdar o inferno, né? Ninguém está falando mais nesse negócio de inferno na igreja, ninguém fala mais em Apocalipse, ninguém fala mais em vida com Deus, ninguém fala mais de fé, de obras. Hoje em dia os coaches da vida, os pregadores da vida, querendo agradar e pôr no povo em mau costume, só fala em benefício, só fala nisso, direito que você tem e tal, tem direito, mas também tem deveres, é ônus e bônus, amém? Aleluias. A nossa vida abençoada é o fruto daquilo que nós vivemos. Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, aleluias. Buscar primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Para nós ir morar um dia no céu, nós temos que andar no caminho. Para nós morar um dia no céu, nós temos que ter um Deus que nos guarde e nos guia. Para nós morar um dia no céu, nós temos que ter uma vida transformada, diferente. Ou vamos viver na ilusão aqui toda a vida? Vamos despertar como igreja. Vamos despertar. Nós estamos vivendo um evangelho tão raso, uma coisa tão natural. Você não sabe mais. Tem dia que você fica pensando, meu Deus, o que eu faço? Está tão difícil, o que eu faço? Vamos mudar de vida, pagar o preço. O reino dos céus é tomado por esforço, não é de qualquer maneira. Mas hoje a pessoa faz o que quer, vive o que quer, vai para onde quer, não dá satisfação para ninguém, e faz aquilo, e faz o outro. Eu sou igreja, eu congrego, eu faço, eu acredito. Irmãos, não é assim que funciona a coisa. Não é assim que funcionam as coisas. Nós estamos deixando de ler Bíblia. Nós estamos deixando de ler Bíblia, e quando deixamos de ler Bíblia, nós perdemos o rumo. Quando deixamos de ler Bíblia, nós perdemos tudo. Antigamente, eu vi uma pessoa conversando outro dia, achei tão interessante, falou assim que antigamente, tudo era Deus. Se a mulher engravidava, vamos fazer um culto, porque é Deus que fez isso. Quando ganhava o menino, vamos fazer um culto de oração, porque é Deus. Quando fazia a colheita, enchia a casa de feijão e arroz, e aquela meninada, 12 filhos, 18 filhos, 15 filhos, vamos agradecer, porque é Deus. Quando vestia uma roupinha melhor, um sapatinho melhor, vamos agradecer, porque foi Deus. Tudo era Deus, aleluias. Hoje nós estamos numa situação seguinte, Deus fica em segundo plano. Quando tinha um aniversário, vamos chamar o pastor, para fazer o culto de aniversário, porque foi Deus. Quando tinha o aniversário de uma coisa, um trem, tudo é Deus, tudo é Deus. Hoje, estou tirando palavras que eu ouvi e achei tão interessante e estou aplicando aqui. Hoje tem o culto de aniversário, canta os hinos da harpa, né? Tão bonitinho. Aí o que termina os hinos da harpa, lá no fundo da geladeira, a cervejinha está lá guardada. Quer dizer, dividiu, né? Hoje, se for convidado o pastor para poder fazer um culto de ação de graças por alguma coisa, já fala assim, ô pastor, maneira aí e tal, seja rápido e tal, que o negócio aqui vai mais depressa e tal. Quando chama, né? Quando nós não perdemos o costume, não tem mais esse negócio, né?
Antigamente, tudo que comprava era aquele negócio de trazer para o pastor fazer uma oração e tal, e não sei o que tem mesmo, e tudo era Deus. Deus estava em tudo, né? Quando pegava lá o primeiro salário, os 10% era sagrado, era Deus. Hoje Deus não está mais nada disso, né? Hoje Deus não está mais nada desse negócio, não tem temor mais, não tem mais nada. Deus ficou em segundo plano. Deus quando eu preciso dele, eu vou lá e hoje Deus está assim, ó. O negócio complicou, não dei conta, eu vou lá. Ô Deus, sai daí, vem cá, me ajuda aqui. Aí, se não me ajudar, cuidado, hein? Eu saio da igreja. Se não me ajudar, cuidado, hein? Eu deixo de ser crente. Abençoou? Volta para a gavetinha de novo, Deus. Fica lá que eu não preciso. Irmãos, nós temos que acordar para a vida. Jesus está voltando. Amém? Ou nós encaramos a realidade, aleluias, ou nós encaramos a realidade, nós vamos ficar aqui, aleluias, e quem muito é dado, muito é cobrado. Mas que pastor chato, por que fala isso? Eu quero falar, porque o dia que eu chegar diante de Jesus, você não vai estar lá para me defender não, aleluia. Ele fala, eu te entreguei uma igreja, você não pregou a verdade, você não falou o que era preciso, você não falou isso, vai ser eu e ele, não vou ter ninguém lá para me defender não. Vai ter gente que vai estar lá no inferno e vai falar assim, pastor, você não me avisou, você não falou que era isso e tal. Eu quero estar bem longe dessa situação, porque estou falando aqui, ou nós mudamos de vida, ou Jesus volta e a igreja fica cheia, aleluia, com tudo pago, passaporte pago, salvação paga, tudo ok, tudo comprado, tudo ok. Irmão, Jesus está voltando, nós vamos tomar uma decisão com o Senhor. Vamos deixar de ficar paralisado na porta do templo. Vamos deixar de ficar paralisado, 40, 20, 30 anos paralisado no dom, no que Deus te deu. Desenvolva esse dom, sai da caixinha, pula fora, faz a obra de Deus enquanto é tempo, larga de birrinha, porque se continuar embirrado, Deus vai colocar outro no seu lugar. O único lugar que Deus não precisa de ficar adulando ninguém é na igreja. Lá na firma, Marco, é verdade ou não é? Se perder um funcionário, eu vou aumentar seu salário, não vai embora não, você é tão querido, lá na firma, mas aqui na igreja não. Se eu fizer gracinha aqui, amanhã tem outro no meu lugar que tem compromisso. Se você fizer gracinha, amanhã tem outro no seu lugar que tem compromisso. Então, enquanto Deus está te dando dom, faz. Enquanto Deus está te dando força, faz. Porque senão amanhã uma cadeira de roda está esperando, o túmulo está esperando, e você vai chegar na frente de Deus de mãos vazias, dizendo, passou o meu tempo, passou tudo, e eu não fiz nada, aleluia, porque nós estamos ficando muito mimimi, muito aduladinho, muito não sei o que, você fala alguma coisa, fica bravo, fica nervoso. Irmãos, pode ser meu último sermão nessa noite, ou mudamos de vida, ou vamos ficar aqui, ou mudamos de vida, vamos continuar paralisado, vivendo de esmola na porta da igreja, ou mudamos de vida, ou vamos continuar atrofiado na porta do templo, aleluias, porque aquele homem viveu 40 anos, mas o dia que ele teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz, que ele entrou saltando e gritando dentro do templo, e todos olhavam para ele e diziam, mas não é o fulano, mas não é o Joãozinho que estava lá, não é o fulano, não é cicrano, e agora é ele, ó fulano, é ele entrou aí, ó fulano, é ele está entrando agora, ele agora está saltando, ele agora está caminhando, levantou o temor, a igreja criou uma nova vida e tal. Deus está esperando e contando com você, para você despertar e influenciar a multidão, influenciar pessoas, influenciar a tua casa, influenciar os teus filhos, influenciar o teu marido, aleluia. Tem muitas pessoas que preferem dar uma palavra negativa para o esposo, para os filhos, de que dizer Jesus te ama, nós vamos vencer, isso não é de Deus, isso não é isso é coisa do diabo, isso é ação de demônio, vamos vencer. Na Bíblia não fala que é assim, aleluias, mas muitas das vezes sai da igreja, entra no carro e vai falando para a estrada fora, daquilo que é negativo, daquilo que é positivo não fala, não propaga, não anuncia, aleluias. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo, aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui, quem quer caminhar comigo, vamos embora, amém? Quem quer caminhar comigo, ter a mesma liberdade, para cantar, para pregar, para adorar, para vir aqui entregar profecia, tem toda a liberdade, mas quem não quer caminhar comigo também, fica para trás, que eu não vou ficar olhando para trás, criando birrinha por causa de um, e deixando a multidão sem pastor lá na frente não.
Quem quer caminhar comigo, vamos embora. Vamos fazer essa igreja crescer. Nós somos líder regional, somos a igreja do Vale do Sol. Essa igreja foi comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. E vamos lá, Jesus está voltando, fica de pé. Pai Santo que estás nos céus, abençoa a tua igreja nessa noite, Pai. Meu Deus, tu me deu autoridade, Pai, para falar essa palavra nessa noite. A minha boca é tua, o meu sangue é teu. Os meus pés são do Senhor, a minha boca é do Senhor. Eu digo que se eu quiser calar ela, me colocar mudo, eu obedecerei. Mas enquanto o Senhor me der voz e me der autoridade, estou aqui para pregar a tua palavra. Enquanto o Senhor está renovando o meu coração, que dia que uns dias atrás eu podia falar dessa forma, mas eu louvo a Deus, porque eu tive ruim e estou bom, aleluia, e vou continuar pregando a tua palavra, é o mais importante na minha vida. Deixei tudo na vida para fazer a tua obra. Me dá graça e me dá força e não deixa eu ser envergonhado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, ó Pai, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, que nesta noite, Pai, frieza possa cair por terra, divisão possa cair por terra, toda obra de macumba, de feitiçaria, de magia negra, caia por terra. Meu Deus, desperta, joga por terra toda fumaça, toda neblina, toda nuvem diabólica, Pai, clareia o caminho para nós caminharmos, ó Deus, segura em nossas mãos, e nos dá força enquanto podemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmão, sente só um minutinho, vou dar os avisos aqui, que Deus abençoe você nessa noite. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, todos estão sabendo, eu tenho certeza disso, que amanhã temos na nossa igreja sede, o culto de aniversário da Catedral de 23 anos, da Catedral e a pastoreado do pastor Berti Adais Magalhães. Tivemos uma reunião na sexta-feira, e ele dizendo assim, pastores, traga a família, traga a igreja,